Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós e que as misericórdias do Senhor também sejam multiplicadas nas nossas vidas, nas nossas famílias e nas nossas igrejas. Nós estamos estudando o livro Justificação pela Fé Somente. Já tivemos 2 aulas, a primeira foi uma aula introdutória, a segunda, a primeira parte do capítulo muito antes de Lutero, e hoje temos aqui a segunda parte deste capítulo tão importante para nós, que foi escrito por John MacArthur Jr. Bem, muito antes de Lutero, por quê? Porque a justificação pela fé somente, que é um dos 5 solas da Reforma Protestante, conhecido como sola fide, ela é uma doutrina que não foi inventada por homem algum, ela é uma doutrina bíblica. E por isso John MacArthur Jr. fez questão de intitular este capítulo como Muito Antes de Lutero. Antes até da gente seguir à frente, desta vez eu queria pedir para, se possível, você não deixar de assistir a primeira parte deste capítulo, a parte 1/3. Nós estamos na parte 2 de 3 e ainda teremos um último vídeo para encerrar o capítulo 1. É muito importante, apesar de que a gente vai ter um slide aqui de recapitulação, mas é muito importante para você entender do que estamos falando. E é certo que será edificante para você, pela misericórdia de Deus, você entender mais desta doutrina que é fundamental para a igreja cristã. Bom, recapitulando então, Bruce Bickle, lá na introdução do livro, no prefácio do livro, melhor dizendo, ele diz que se o indivíduo é justificado por uma declaração de Deus recebida pela fé somente, então o indivíduo é declarado justo em Cristo no exato momento em que ele crê que a pessoa e a obra de Cristo, a justiça dele, a vida perfeita de obediência dele, é creditada a seu favor. Nós temos aqui algumas referências bíblicas e você pode consultar, nós não vamos colocar aqui nos slides e nem vamos lê-la para que a aula não fique muito extensa, esse vídeo também. Mas está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ainda na carta de Paulo aos Romanos capítulo 4, de 4 a 5, na carta aos Gálatas capítulo 2, verso 16 e ainda em Judas no versículo número 3. Nesta segunda parte do capítulo 1, nós estamos falando e aprendendo sobre o Evangelho segundo Roma. E quando a gente fala segundo Roma, você vai ver aí no slide, eu coloquei entre parênteses ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Nada contra a igreja, nada contra o catolicismo, nada contra o apostólico, mas contra o romano nós temos algumas reservas. Porque se a gente olhar na palavra de Deus, encontramos uma igreja católica e apostólica, que é a nossa própria igreja, a igreja una do Senhor, a igreja universal, a igreja em que todos os santos de Deus escolhidos em todo o mundo congregam e adoram a Ele e servem a Ele. Bom, a Igreja Apostólica Romana, ela finalmente expôs os seus pontos de vista sobre a justificação em meados do século XVI, lá no famoso Concílio de Trento. No tratamento dado à justificação, mais do que em qualquer outro ponto, a divergência entre Roma e os reformadores é bem acentuada. Esta é uma das principais diferenças entre nós, reformados, protestantes, e a Igreja Católica Apostólica Romana. Por mais que muitos dos seus membros não conheçam essa diferença, e por mais que nós vamos verificar isso aqui através do estudo de John MacArthur no capítulo 1, que há uma sutileza na forma como eles apresentam esta doutrina e parece até que eles concordam conosco. Mas sempre tem algo a acrescentar, conforme já falamos nos outros vídeos, e aí aquilo que é acrescentado é aquilo que a Bíblia não dá base alguma e que nós não aceitamos, e por isso então desta divergência tão grande entre a Igreja Católica Apostólica Romana e nós, igrejas protestantes. O Concílio de Trento, ele não negou abertamente que os crentes sejam salvos pela divina graça. Para dizer a verdade, o concílio declarou que Deus justifica os pecadores pela graça por meio da redenção que está em Jesus Cristo.
E se você é um fiel estudante da palavra ou tem estudado conosco a carta aos Romanos durante esses domingos também, nas referências bíblicas que citamos, você consegue perceber um eco de Romano capítulo número 3, versículo número 24, nesta afirmação da igreja romana. Vou ler novamente, né? Eles não negam abertamente que os crentes sejam salvos pela divina graça. E este concílio declara: Deus justifica os pecadores pela graça, por meio da redenção que está em Jesus Cristo. Até aí está tudo tranquilo e a gente concorda. Mas a Escritura Sagrada vai um passo além daquilo que Trento estava disposto a ir. Lá em Romanos capítulo 11, no versículo 6, a palavra do Senhor nos ensina que, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Temos aqui então que abrir parênteses e examinar com calma o porquê da Igreja Católica ter em suas mãos a palavra de Deus e não fundamentar as suas doutrinas ou os seus dogmas exclusivamente nesta palavra. A Igreja Católica Apostólica Romana não acredita na exclusividade da palavra de Deus como única regra de fé e prática da Igreja, seus líderes e seus membros. E aqui está um ponto fundamental, um ponto até que nos atrapalha no ecumenismo cristão, do qual já traçamos alguns pontos aqui nas últimas aulas. Precisamos estar muito atentos, porque o tratar bem, o respeitar, o amar, o conversar, o dialogar e até mesmo o debater, sem faltar com respeito, sem partir para agressões verbais, isto tudo é coerente com a nossa fé cristã e assim acontece, ou normalmente acontece, tanto pelo lado dos protestantes quanto pelo lado dos católicos. Mas esta união ecumênica, ela se torna praticamente impossível, porque a base da fé católico-romana, ela é uma tríade: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério, que é composto pelo Papa e os bispos que estão em comunhão com ele, com o Papa. Então a gente precisa estar muito atento, e eu fiz questão de colocar aqui esse parênteses para que a gente pudesse entender e dialogar antes de prosseguir o capítulo, porque senão a gente vai pensar, ora, se é uma questão de má interpretação da Bíblia, a gente pode ensiná-los, a gente pode convidá-los para estudarmos juntos e chegarmos à conclusão iluminados pelo Espírito Santo. O problema é que não é só uma questão de má interpretação da Bíblia. Muitas vezes há uma interpretação direcionada, intencionada, para que a tradição da igreja seja ali cumprida e o magistério da igreja tenha a palavra final. Talvez você já deva ter assistido a alguma entrevista do Papa e ele tocando em assuntos polêmicos da atualidade e às vezes até sendo elogiado pela mídia, e normalmente a manchete nos sites ou nos telejornais ou nos canais de YouTube são sempre algo do tipo: a Igreja Católica, ela está revendo seus conceitos acerca do... Aí é falado, por exemplo, acerca da homossexualidade, acerca da união homoafetiva, acerca do aborto, acerca dos métodos contraceptivos e por aí vai. Mas tomem cuidado, não é a Igreja Católica que está se posicionando. Quando a Igreja Católica se posiciona, o Papa está num evento oficial, assentado lá na sua cadeira, ele está em cátedra e aí ele fala em nome da Igreja. Quando ele dá uma entrevista de maneira informal, dentro de um avião, na chegada ao aeroporto, ou em outro momento em que ele é abordado, ali está o homem falando, está ele falando a opinião dele. Então, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério são a tríade que formam a base da fé católica e por isso eles não aceitam a justificação pela fé somente. Vamos seguir adiante? Um processo dependente do crente, não um ato judicial de Deus.
É assim que eles creem, que a justificação, ela depende de nós, crentes no Senhor Jesus. Trento dizia que a justificação compreende todo o processo de santificação. Segundo o concílio, a justificação é não meramente a remissão de pecados, mas também a santificação e renovação do homem interior. Desta forma, então, a Igreja Romana acredita que a justificação é um processo que dura a vida toda. Na verdade, ela acredita ainda que o processo se estende além dessa vida e entra na outra. O purgatório é então necessário, segundo a visão da Igreja Romana. Nós não concordamos com isso, não encontramos base bíblica para isso. O purgatório então é necessário para apagar a dívida toda do castigo eterno que é devido a nós pecadores. Esta é uma visão também que entra em contradição com o ensino bíblico, especialmente registrado nas cartas paulinas sobre a justificação pela fé. E deste ensino surge então, um reavivamento na igreja a partir de pré-reformadores, de reformadores como Martinho Lutero, que vão mostrar à igreja que há pontos que precisam ser corrigidos, reformados. É muito importante a gente lembrar que Martinho Lutero não queria criar uma nova igreja. Ele queria reformar os pontos que estavam inadequados. Bom, de acordo então com esta falsa doutrina, aqueles que pelo pecado tiverem caído da graça da justificação recebida, poderão ser novamente justificados pelo sacramento da penitência. Na palavra do Senhor nós não encontramos o Senhor Jesus Cristo instituindo o sacramento de penitência. É por isso que nós não aceitamos também, é por isso que nós temos esta divergência com a Igreja Romana. Em outras palavras, as boas obras são necessárias para preservar a justificação, esta é a visão romana. E quando crentes pecam, precisam ganhar de novo sua justificação por meio de um ritual religioso. Isso é uma negação inconfundível da sola fide. Precisamos estar atentos. Nós que cremos na salvação e na mediação do Senhor Jesus Cristo, sabemos que a obra que Ele efetua em nós, ela é completa. Sabemos que a justificação acontece no exato momento em que cremos. E é claro, precisamos nos santificar. Mas precisamos entender que a obra já foi feita. Não há esta necessidade de uma nova justificação que dependa do ser humano. A fé mais as obras e não a fé somente. É outra posição equivocada da Igreja Romana. Trento declarava que a causa instrumental da justificação, o meio pela qual é obtida, não é a fé, e sim o sacramento do batismo. Então aqueles homens reunidos daquele concílio chegaram à conclusão de que, na verdade, a causa instrumental de sermos justificados não é a fé que temos em Jesus, mas sim o fato de termos sido batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isto não encontra ressonância no conjunto da palavra de Deus. Daí a importância da gente estudar a Bíblia numa maneira completa, observando o contexto e não versículos isolados. A palavra de Deus, ela precisa ser estudada como um todo, para que um texto mais de fácil entendimento jogue luz sobre um texto mais obscuro, onde o entendimento não está tão fácil assim, e nunca versículos isolados. Ainda, segundo a Igreja Romana, se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e que também não é aumentada perante Deus por boas obras, mas que essas obras são apenas frutos e sinais da justificação obtida e não a causa desse aumento, que seja ele anátema. Percebam que nesta resolução do Concílio de Trento, a Igreja Romana está lançando uma maldição eterna sobre nós protestantes. É claro que maldição não chega até nós, porque o Senhor Jesus é conosco, nós somos seus filhos. Então esta é uma falsa doutrina, e se as obras não forem acrescidas da fé, a justificação não atinge o seu alvo
segundo foi assim escrito naquelas pessoas que compuseram o Concílio de Trento. Essa foi a decisão e a conclusão acerca deste assunto. Então, a justificação pela fé precisa ser acrescida, segundo eles, de quê? Das boas obras para atingir o seu alvo. Nós não cremos assim. Nós cremos que, sendo nós, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor, e através desta paz o seu Santo Espírito nos enche, já desde a nossa conversão e justificação, para a prática das boas obras. É claro que é pelos frutos que conhecemos os verdadeiros justificados de Deus. Porém, não podemos confundir isto com a necessidade de praticar boas obras para que a justificação seja completa. Até mesmo a graça é conferida por meio de obras no sistema católico romano. Isso é complicado, né? Porque a definição mais básica de graça é um favor imerecido. Se é um favor imerecido, se eu estou fazendo boas obras para que me seja conferida a graça de Deus, então o favor não é imerecido. Porque a Bíblia diz o quê? Que digno é o trabalhador do seu salário. Então eu estaria conquistando a graça de Deus. E isso é claro que não tem fundamento nenhum bíblico. Isso talvez parta da sagrada tradição, segundo os romanos, ou até mesmo do sagrado magistério, segundo eles. E este é o ponto que fundamentalmente faz a divergência entre nós e o catolicismo romano. Para nós é sola scriptura, somente a escritura, somente a palavra de Deus. O Concílio de Trento, então, emitiu um repúdio à sola fide. Se qualquer pessoa disser que pela fé somente o pecador é justificado, com o sentido de que nada mais seja requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, que seja ele anátema. Olha aqui novamente a Igreja Romana lançando maldição sobre aqueles que creem que somente pela fé a justificação é concedida. E é claro que a gente fala da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda segundo eles, a graça infundida e não a justiça imputada. Esta, então, é outra doutrina falsa. Aqui, o Concílio de Trento estava claramente contradizendo o ensino da Reforma, que a justiça perfeita de Cristo, atribuída como crédito na conta do pecador, é a base mediante a qual nós somos aceitos diante de Deus. Em lugar disso, o concílio declarou que a graça é infundida no coração do crente, resultando numa justiça que é inerente à justiça do próprio crente. Essa justiça inerente, que precisa ser aperfeiçoada pela santificação e no purgatório, oferece a base para que sejamos aceitos diante de Deus. Esta também é uma falsa doutrina da Igreja Romana. Bom, nós temos então apresentado aqui para os irmãos esta segunda parte do capítulo 1, muito antes de Lutero, para mostrar que aquilo que Lutero resumiu, aquilo que os outros reformadores também concluíram através da leitura bíblica, inspirada ali, na verdade iluminada pelo Santo Espírito, isto é uma doutrina que devemos confiar, e não naquilo que vem da tradição de homens, ou aquilo que o magistério, seja ele de qualquer igreja, estipula para os seus liderados. Vamos estar atentos então e percebam, irmãos, como é bom a gente ter acesso à palavra de Deus. Percebam que, uma vez que o Santo Espírito habita em nós, uma vez que temos a palavra de Deus nas nossas mãos, precisamos orar, pedir a Ele a iluminação, e Ele assim nos ajuda e nos esclarece as dúvidas e nos direciona para uma vida repleta da plenitude do Santo Espírito, uma vida repleta da alegria de fazer boas obras, não para sermos justificados, mas porque já somos salvos, limpos, regenerados, justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro para a terceira e última parte do capítulo 1, muito antes de Lutero.